Oferecimento Clínica Odontológica HD. E os jogos de raciocínio lógico ganham cada vez mais espaço no mundo empresarial e no mundo corporativo. Para mais detalhes, eu converso com as diretoras da empresa Inovar Brasília, Daniela Parra e Tatiane Pena. Olá, Luciano. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Luciano. Bom, para começar, como que surgiu essa ideia? Porque o número de desempregados tem crescido razoavelmente e a gente sabe que eles têm que se atualizar constantemente. Bom, Luciano, primeiro, o desejo de trabalhar com pessoas motivou a criação dessa metodologia. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas se percebam dentro de suas potencialidades, de suas capacidades, e a partir daí, através dessa metodologia, que é ancorada nas ideias de Vygotsky, o nosso intuito é fazer com que a pessoa se depare com novos desafios, e a partir desses desafios, elas possam sair das zonas de conforto. E o que a gente pode observar no mercado de trabalho, que muitas pessoas comentam com grande frequência, é que não faltam empregos, mas faltam pessoas qualificadas. Como que essas atividades podem estar melhorando o desenvolvimento e o raciocínio dessas pessoas? Certo, Luciano. Quando a gente fala de mercado de trabalho, né, a gente identifica aí algumas necessidades. E, né, a partir de alguns estudos, a gente identificou que as pessoas ela até têm vontade de trabalhar e de atuar em determinadas áreas. No entanto, faltam a elas desenvolver essas potencialidades, como a Daniela nos disse, né? Então, quando a gente trabalha jogos de raciocínio, é possível que a gente desenvolva habilidades sociais, emocionais, cognitivas e éticas tão necessárias aí para o mercado de trabalho e para a vida de uma maneira geral. E eu pesquisei o trabalho de vocês em algumas revistas, em alguns sites, que inclusive essa atividade é muito importante para a prevenção de doenças como o Alzheimer. É isso mesmo? Exatamente, Luciano. Então, o que acontece? Na realidade, como a nossa metodologia tem um certo embasamento na neurociência, então o que a gente compreende disso aí? A gente entende que o Alzheimer nada mais é do que os neurônios, eles perdem algumas conexões. Então, por exemplo, é como se fosse uma rotina, um caminho que você está sempre habituado a fazer de uma determinada forma, com a perda dessa conectividade, você fica meio que impossibilitado. E os jogos de raciocínio lógico, ele entra como um facilitador. De que forma? Ele vai auxiliar o cérebro a criar novas conexões. Então, através dos estímulos dos jogos, aquela pessoa que teve uma certa perda nessas conectividades, ela vai começar a encontrar outras formas e outras maneiras de fazer o que ela fazia antes. É como se ela criasse um novo caminho. E Tatiane, como é feito a identificação desses problemas nas empresas, no ambiente de trabalho? A gente procura trabalhar com o indivíduo aquilo que ele percebeu que precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, vou citar um dos módulos com os quais a gente trabalha, resolução de problema. Todo mundo se depara com problema diariamente. Esses problemas podem ser complexos ou não. Então, como é que eu posso desenvolver essa habilidade de resolução de problemas no meu ambiente de trabalho, na minha vida pessoal? Um outro módulo que a gente trabalha é a tomada de decisão. Dentro dessa resolução de problemas, é possível e eu preciso ter desenvolvido em mim habilidades que me permitam tomar boas decisões? Então é mais ou menos nesse sentido, por esse caminho que a gente vai. Eu posso dar um exemplo pessoal, em relação à modificabilidade. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa que não conseguia lidar com frustrações. Então, diante de um jogo, de uma partida, eu não conseguia lidar com aquele sentimento de derrota. Então, aquilo me consumia. E eu tenho certeza que muitas pessoas também são assim. Então, como que a gente utiliza o jogo para lidar com esses sentimentos? Será que só eu, Tatiane, já lido com esse sentimento de frustração? Será que isso também é um sentimento que você já sentiu ou que a Daniela já sentiu? Então, eu tenho certeza que são sentimentos que nos acompanham. Então, de que modo que o jogo de raciocínio ele me permite lidar com essas emoções? Então, é dessa maneira que a gente trabalha, auxiliando o indivíduo
no processo de pensamento, pensar acerca de si mesmo. E qual tem sido o diagnóstico mais frequente com a realização dessas atividades? O que vocês têm observado? Ok, falando um pouquinho daquilo que a gente ouve falar atualmente, a crise, né? Então, as pessoas diante da crise, os momentos de crise, perdem a esperança, se sentem incapazes porque acham que não vão conseguir bons resultados, ficam esperando de repente a oportunidade aparecer e não correm atrás disso. Então, o que a gente tem percebido bastante, o que a gente tem se deparado com esse tipo de pessoas desmotivadas. Então, como a Daniela disse em relação a Vygotsky, sobre essa teoria de tirar o indivíduo da zona de conforto e fazer com que ele corra atrás dos sonhos dele, né? Então, a gente, nesse momento de crise, a gente ouve falar demais desse sentimento de não conseguir, não ser capaz. Então, a gente tem trabalhado em cima disso, baseado na resiliência, né? Que é a resistência que o indivíduo tem de persistir a situações adversas. Então, como é que eu posso fazer em relação a tudo isso? O jogo, ele nos permite lidar com essas séries de sentimentos. Luciano, inclusive, Platão, há uma frase muito interessante dele, que eu e Tatiane a gente costuma utilizar nos nossos treinamentos, que diz o seguinte, que você conhece melhor uma pessoa em meia hora de jogo do que em 1 ano de conversação. E isso não se aplica somente no conhecimento do outro, mas no conhecimento de si mesmo. Então, a ferramenta dos jogos de raciocínio, ela é interessante por isso. Porque quando as pessoas se deparam com essas limitações, com esses conflitos, através dos jogos de raciocínio, ela tem a possibilidade de se conhecer. E, a partir daí, ela pode desenvolver as potencialidades que ela ainda perceba que não estão bem desenvolvidas em si mesma. E quem quiser saber um pouco mais do trabalho de vocês, como que pode contatar a equipe? Certo. Podem acessar as redes sociais, Inovar Brasília no Facebook. Nosso site está em construção também. Assim que estiver pronto, a gente vai divulgar na nossa rede social. Também tem os nossos números de telefone. 92620209, que é o WhatsApp também, e 8524-6284, o WhatsApp também. Obrigado pela participação das duas, tá bom? Eu Parabéns pelo trabalho. Boa sorte nas agradecemos. próximas empreitadas. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.